A graça e a paz, tudo bem? Foi para a cama, tem que casar? Será que essa realmente é a solução para aqueles jovens que dentro da igreja estão namorando e acabam tendo relação sexual? Será que a solução realmente para eles é o casamento? Na cabeça de muitos pais e na cabeça de muitos pastores, sim. Mas eu falo que não. A resposta é não para essa situação, não é a solução. Cada caso, logicamente, é um caso. Nós temos que analisar a situação dos jovens perante Deus, perante a própria igreja. Nós temos que analisar a situação sem oprimir tais jovens, sem massacrar os jovens com relação a essa situação, porque todos nós somos passíveis de falhas. Todos nós já erramos na vida, até mesmo quando éramos jovens. Todos nós. Até mesmo os pastores já erraram na vida. Todos nós somos passíveis de erro, de pecado, de transgredir a lei de Deus. Agora, a igreja, cabe aos líderes religiosos, cabe também aos pais, que também confiam muitas vezes nos líderes religiosos para resolver tal situação que eles julgam incapaz de resolver. E é certo também, desde que você tenha um pastor competente, um pastor sério, um pastor espiritual, que sabe lidar com moderação dentro da palavra de Deus, é justo que você, pai, você, mãe, recorra realmente ao seu pastor para ajudar na solução desse problema. Agora, a solução não está em primeira via no casamento daqueles jovens, forçar um casamento com relação àqueles jovens, porque isso pode causar um dano muito pior do que a relação sexual prematura em si. O que eu estou querendo dizer aqui? Que não é porque o casal de jovens ali estão namorando e mantiveram relação sexual que deve haver um casamento. Mas este é o pensamento prevalecente que tem prevalecido desde a antiguidade, desde muito tempo atrás. Pessoas que têm falado assim, inclusive isso aí é uma atitude inclusive dos próprios pais, que forçam a filha a casar. Você teve relação sexual com seu namorado, agora você vai casar. Ou ele chama, pega pelo colarinho da camisa o rapaz e fala, você tirou a virgindade da minha filha, agora você vai ser obrigado a casar com ela. Mas o grande questionamento aqui é, de onde se tirou essa ideia? Tem um versículo na palavra de Deus aqui, que o apóstolo Paulo falando a respeito de casamento, ele fala o seguinte aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 9, eu vou estar lendo para você. Eu creio que talvez tenham tirado deste versículo, no caso dos cristãos. No caso de pessoas que não são cristãs, de pais que não são cristãos, com certeza isso vem de alguma tradição aí do passado. Bom, o apóstolo Paulo ele fala assim, com relação a pessoas que estão em namoro, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Não podem conter-se do quê? Não podem se segurar de manter relação sexual. Não aguentam ficar sem ter a relação sexual. Estão namorando, estão beijando, estão se abraçando, então não estão suportando mais segurar a barra e estão loucos para irem para a cama. Essa é a realidade. É isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer no versículo 9 aqui. Se não podem conter-se, casem-se porque melhor é casar do que abrasar-se. Abrasar-se é ficar quente, né? É aquele clima de sensualidade entre o casal que vai indo, acaba indo para a cama mesmo. Bom, e isso tem acontecido com frequência dentro das igrejas. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se tiraram deste versículo ou não, mas forçar os jovens a um casamento depois da prática sexual sem serem casados ali, o que a Bíblia Sagrada chama de fornicação, eu não creio ser, na maioria dos casos, eu creio que mais de 90% dos casos, não chega a 100%, porque tem casos especiais, casos bastante especiais que acabam dando certo o casamento entre os jovens, mas eu creio que mais de 90% dos casos, os pais e os pastores estão empurrando esses jovens para um problema muito maior do que a própria fornicação, ou seja, um lar desestruturado, um lar sem preparo, estão forçando um casamento ali onde não há maturidade de ambas as partes dos jovens, tanto da moça quanto do rapaz, vão gerar filhos e depois amanhã vai vir o divórcio por falta de compatibilidade dos dois. Às vezes a relação sexual, mesmo até o próprio fator do namoro ali, foi apenas uma atração sexual, não tem amor, os dois não são um para o outro, mas os dois acabam sendo forçados a se casar pela pressão da igreja. E o que acontece? Lá na frente vão enfrentar um divórcio, lá na frente os filhos vão se revoltar, lá na frente vai causar danos na cabeça dos próprios filhos e o mal vai ser muito pior do que a própria relação sexual. Bom, talvez o argumento de muitos pais seja o seguinte para os seus pastores, mas ele é um cafajeste, ele usou a minha filha,
ele foi mau caráter, só quis aproveitar da minha filha. É verdade, há casos que acontecem isso também. Pode ser, há casos e casos, mas nem todos os jovens são cafajestes. Mas mesmo em termos de cafajestagem, aqui, mesmo um jovem, no caso de um jovem mau caráter, querendo aproveitar-se de uma jovem, embora ela também teve seu livre-arbítrio, que poderia ter escolhido pelo melhor caminho, não escolheu também, ela também é responsável pela sua atitude diante daquele jovem, das insinuações daquele jovem querendo levá-la para a cama. Mas vamos lá, tá, o jovem, ele é uma pessoa mau caráter, mas sendo mau caráter, não é aí que você, pai, não é aí que vocês, pastores, deveriam impedir o casamento? Forçaria você, pai, a sua filha a casar com um mau caráter? Estaria você empurrando sua filha para uma situação muito pior, para os braços de um mau caráter? Não seria melhor? Ah, mas minha filha, como muitos vão alegar, minha filha agora engravidou. Minha filha engravidou. Ele não somente tirou a virgindade da minha filha, mas a minha filha ficou grávida agora. Ainda assim, eu creio que o casamento não é a melhor solução. Por quê? Não havendo verdadeiro amor, por isso que cada caso tem que ser analisado. Não havendo verdadeiro amor ali, mas apenas interesse sexual, logicamente que o divórcio vai ser algo certo amanhã. Vai ser algo certo, principalmente se houve interesse de uma das partes. Sua filha pode até ter se apaixonado de verdade pelo rapaz, mas tem que saber a intenção de ambos, a veracidade desse sentimento de ambos. Se o rapaz é mau caráter, logicamente que entrando forçosamente dentro de um casamento, amanhã vai haver o divórcio. Se não houver divórcio, o rapaz vai começar a traí-la, vai começar a entrar dentro desse casamento o adultério, que vai ser bem pior, vai ser uma situação bem complicada, uma situação que será muito pior do que a própria relação sexual que mantiveram durante o namoro. Então, eu não creio, mesmo que diante de uma gravidez, mas ficou grávida, o rapaz tem que ser responsável e assumir o filho. Mas o casamento, ainda assim, eu não vejo que seja um caminho viável neste caso, porque ele pode ser um cafajeste, ele pode ser mau caráter, e amanhã vai estar lançando, e forçando o casamento vai estar, eu repito, lançando a sua filha a uma situação bem mais desastrosa do que a situação da própria fornicação. Ele vai ter que assumir, vai ter que ser homem para assumir. Se você quer pressionar o rapaz, pressione-o a assumir a criança. Pressione esse rapaz a assumir a responsabilidade dele. Isso sim é correto. Agora, forçar um casamento vai depender do caso, vai depender dos sentimentos verdadeiros do rapaz, dos sentimentos verdadeiros da moça. Caso contrário, estará cooperando tanto os pastores quanto os próprios pais desta jovem ou do jovem que teve relação sexual com uma moça, estarão cooperando para um casamento muito infeliz no futuro e um divórcio certeiro amanhã. Pensa nisso, pensa em tudo isso que eu estou falando. Cada caso é um caso que deve ser analisado, como eu já havia falado aqui. Agora, foi para a cama, o casamento é a melhor saída? Não, nem sempre é a melhor saída. Pode ser que dê certo um casamento, pode ser que haja verdadeiro amor e então o casamento é viável. Mas na maioria dos casos, e eu acabei de pegar um caso muito pouco tempo atrás, há muito pouco tempo, e não virou em nada, não virou absolutamente em nada. O rapaz, de uma hora para outra, dispensou a moça, não quis saber mais da jovem, e a jovem grávida teve que voltar para casa forçosamente dos seus pais. E aí, resolveu? Não resolveu, ninguém consegue forçar a vida de ninguém, a não ser, pode forçar no início, amanhã as coisas vão desabar totalmente. Pensem nisso, você pai, vocês pastores, pensem nisso que eu acabei de falar. Não venham com essa história de que o casamento é a solução para tudo, porque não é a solução para tudo. Temos que estudar outros meios para resolver a situação, de forma que não venhamos jogar uma jovem na infelicidade de um lar totalmente desajustado, de um homem totalmente irresponsável, um jovem totalmente irresponsável, um moleque. Da mesma forma, não se pode também empurrar um jovem para uma moça destrambelhada, uma moça leviana. Seria um desastre também esse casamento, um mais desastre ainda para os próprios filhos ou os futuros filhos. Amém? Espero que o Espírito Santo clareie melhor o entendimento de todos vocês.